Dada a função y igual a x, que multiplica cosseno de x, mais seno de x. Determinar a derivada da função y. Agora, para funções elementares, agora seno e cosseno, é necessário observar algo mais do que a função algébrica. Então, vamos colocar aqui um ciclo trigonométrico para você lembrar do seguinte: você tem no eixo horizontal o cosseno e no vertical o seno. Então, vamos colocar aqui independente de valores, tá? Você tem seno, você tem menos seno, você tem cosseno e você tem menos cosseno. Tudo isso aqui é válido para seno x e cosseno x. Para seno 2x e cosseno 2x, a coisa muda um pouco, tá? Então, você vai fazer o seguinte. Se eu precisar da derivada do seno, você vai para o cosseno. Se eu precisar da derivada do cosseno, você vai para o seno negativo, tá? Se eu precisar da derivada do seno negativo, você vai para o cosseno negativo. E se eu precisar da derivada do cosseno negativo, eu vou para seno. Professor, precisa decorar tudo isso? Não, você precisa aprender. Só o sentido horário. Se você quiser apenas aprender de seno vai para cosseno, de cosseno vai para menos seno, já basta. É só você tampar o sinal quando você for calcular, que aí você vai ter sempre positivo. Aí você conserva o sinal negativo. Tá? No caso, como é a primeira vez que você está vendo, respeite esta ordem. Agora, isso é válido para seno quando a derivada do argumento é 1. Por exemplo, a derivada de x é 1? É. A derivada de x é 1? É. Aí você vai ficar aqui. Na tabela, você tem lá que se é uma função y seno de u, você tem uma função composta, uma dentro da outra. Foi o que a gente fez no primeiro exercício hoje. Você vai fazer a derivada da função que está dentro do seno, ou seja, a derivada de quem está aqui dentro do seno, vezes a derivada do seno. Quem é a derivada do seno? Aí você vem aqui, seno vai para cosseno, cosseno de u. Então aplica a tabela. Beleza? Aí se eu tiver no cosseno, professor, se eu tiver assim, y igual a cosseno de uma função diferente de x, você vai fazer a derivada de u do mesmo jeito, e agora vem aqui no cosseno, do cosseno você vai para menos seno, por isso que fica menos u seno de u. Beleza, então agora vem para cá. Para fazer a derivada de seno, você está apto. Agora, para fazer essa derivada aqui, professor, tem um x aqui multiplicando. O que fazer? Nesse caso, você tem a regra do produto, quando você tem uma multiplicação entre funções. No caso aqui, apenas duas funções, é rápido, é tranquilo. E você vai respeitar a seguinte fórmula para a regra do produto. Regra do produto. Isso aqui é muito importante, assim como a regra do quociente. A regra do produto, quando eu tenho a derivada de uma função, quando eu quero uma derivada de uma função produto u vezes v, eu faço a derivada da primeira função vezes a segunda, sem derivar, mais a derivada da segunda função vezes a primeira, sem derivar. Então, u', derivada de u, vezes v, mais v', derivada de v, vezes u. Perfeito? Aqui. Então, vem cá. Chama essa aqui de u. Chama essa aqui de v. E vamos derivar. Lembrando que o argumento do cosseno e do seno tem derivada igual a 1. Então, eu não preciso aplicar a tabela, e sim apenas o ciclo. Tá? Derivada de y vai ser, ó, olha só, derivada de x, 1. Tá? Aqui é como se fosse 1, vai ficar 1 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Derivada de x, 1. Vezes v, sem derivar. Mais derivada de v agora. V é esta. É cosseno de x. Então, você vem aqui no cosseno, vai para menos seno. Então, menos seno de x. Vezes u, sem derivar, que é o x. Beleza, essa primeira aqui já foi feita. Agora vem para essa. Ó. Derivada de seno de x. Lembrando que x, a derivada de x é 1, então posso aplicar aqui no ciclo. Seno, derivada de seno, cosseno. Então, mais cosseno x. E agora, pessoal, agora é só organizar, porque praticamente já somos felizes aqui. Ó,
y' vai ser igual a 1 vezes cosseno de x, mais vezes menos dá menos, x vezes seno de x. Nunca deixe o x aqui perto desse x, senão você vai se complicar e vai acabar multiplicando. Não pode, porque isso aqui está dentro do seno. Mais o cosseno de x. Então, nesse caso, como termina a minha derivada y', professor? Termina menos x, seno de x, mais 2 cosseno de x. Tem cosseno de x com cosseno de x. Mais 2 cosseno de x. E aí, quando chega aqui, professor, adivinha? Você é feliz.